Senhor nosso Deus. Vamos ler a Bíblia, Mateus capítulo 7, verso 15 ao 23. Tenham cuidado com os falsos profetas. Tenham cuidado com quem, irmãos? Todos. Tenham cuidado com quem? Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Alguém pode colher uva dos espinheiros ou figos das ervas daninhas, dos abrolhos? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim, a árvore má, dá frutos maus, frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e é lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fez a vontade do meu Pai, faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, essa é a senha para entrar. Nós profetizamos no teu nome expulsamos demônios, nós realizamos milagres, prodígios, maravilhas no teu nome. Último verso: então eu lhes direi claramente, abertamente, publicamente: nunca os conheci. Nunca, afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu quero pedir a gentileza que você permaneça de pé. É possível, tem a versão da Bíblia, a mensagem aí? Escute isso, por favor. Preste atenção nisso. Capítulo 7, verso 15. Tomem cuidado com os pregadores sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade de depenar vocês. Não fiquem impressionados com carisma, procurem o caráter. Importa o que os pregadores são, não o que eles dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. As árvores doentes com seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar. O que requer é obediência, é fazer o que o Pai deseja. Posso até ver a cena junto do juízo, milhares vindo na minha direção e se justificando: Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios, e todos diziam que o nosso projeto era patrocinado por Deus. Sabem o que vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. Feche seus olhos, vamos orar. Por favor, ore por mim agora. Preciso que você me abençoe. Querido Jesus, nosso bom amigo Espírito Santo, nos rendemos à sua voz. Não queremos nada que não venha de ti, mas queremos absorver tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Paira sobre nós, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Guarda o nosso coração, que possamos fluir em ti e através de ti. Que a tua palavra em nós, Senhor, produza o efeito para que foi enviada. Nós te prometemos que vamos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Por favor, se assente. Nós estamos diante de um texto muito confrontador. Talvez o texto mais confrontador dos evangelhos, e com certeza o mais confrontador do Sermão do Monte. Martyn Lloyd-Jones, ele diz, comentando esse texto: essa é uma tarefa que exige duas coisas:
sutileza e sobriedade. Presta atenção, olhe para mim. Essa é uma tarefa, interpretar esses textos, argumentar esses textos, do finalzinho, do rodapé do Sermão do Monte. É uma tarefa que exige sutileza e sobriedade. Precisamos enfrentar essas verdades, pregar essas verdades, anunciar essas verdades. Porém, disse Martyn Lloyd-Jones, precisamos evitar os exageros, e exageros no espírito de censura. Não podemos perder de vista o elemento da sutileza, porque a sutileza era o principal fator dentro da ênfase feita pelo nosso Senhor, o pregador desse sermão. Jesus vai se encaminhando para encerrar o Sermão do Monte, irmã Sandra. E é como se ele entendesse o momento equânime, o momento decisivo, o momento pontual de tudo que ele pregou. E agora ele vai fazer o fechamento disso. E essa é uma ideia que eu tenho depois de ter lido, relido, estudado, comentários, orado. É como se ele dissesse: agora eu preciso aplicar 5, 6 e 7. Eu vou encerrar esse sermão. E a aplicação mais alta de tudo que eu preguei, de tudo que foi liberado em cima daquela montanha, são essas palavras que nós acabamos de ler. Nós precisamos ter sutileza e sobriedade nas palavras de Lloyd-Jones, porque no mesmo Sermão do Monte que Jesus vem denunciar os falsos profetas, dizendo que eles vêm a nós com peles de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores. Nesse mesmo sermão, versículos anteriores, ele ensina que nós não devemos julgar, porque com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Há muitas verdades poderosas para serem explanadas aqui. Eu quero, de maneira muito prática, explorar essas verdades, para depois entrar em 3 verdades que eu quero ressaltar de tudo que esse sermão nos oferece. Nós precisávamos de uma semana para exaurir esse assunto, só esses versículos que eu li. Jesus começa acendendo um sinal vermelho de alerta, o sinal amarelo está piscando. Atenção, quero viver. Adalberto, atenção Silvério, Marta, atenção, cuidado. Com o que, Jesus? Ele inicia a sua fala dizendo: com os falsos profetas. Eles são sutis, eles vêm vestidos de pele de ovelhas. Você pensa que são ovelhas, acha que são ovelhas, deduz que são ovelhas, na verdade são lobos devoradores. E Jesus então diz: existe uma maneira de reconhecer o que é falso daquilo que é verdadeiro, pelo jeito que eles pregam, pelo jeito que eles falam, pelo jeito que se vestem, pela sua oratória, pela sua homilia, pela maneira que interpretam, pelo conhecimento que despejam. Não. Jesus diz: a maneira de vocês saber se eles são falsos profetas é pela frutificação. Ninguém colhe uva de espinheiros, ninguém colhe figos de abrolhos. Abrolhos aqui, há uma outra versão que diz ervas daninhas. Não tem como você colher figos. Eu amo figo, irmão, e engorda, principalmente com creme de leite, mas eu amo figo. E Jesus está dizendo: não tem
como você colher figos das ervas daninhas, dos abrolhos, porque a frutificação é ilegal, não é legítima. Pode ter aparência de figo, textura de figo, cor de figo, mas não será figo, porque ervas daninhas não produzem figos. Aí Jesus vem e faz uma afirmação: gente, árvore boa produz fruto bom, árvore má produz fruto ruim. E eu achei isso fantástico. Eu estava comentando com o pastor Gabriel hoje à tarde, a maneira como Martin Lloyd Jones comenta isso. Preste atenção. Ele disse assim: o sentido do vocábulo má para a árvore má nessa citação não significa estragada. A árvore estragada não produz nada. Aqui Jesus estava chamando a atenção para as árvores parecidas, semelhantes, que parecem estar perfeitamente saudáveis, cumprindo o mesmo Irmãos, isso aqui é muito, muito sério, mais do que você possa imaginar. Jesus estava dizendo assim: quando você vê uma árvore apodrecida, má, ruim, você vai visualizar e vai dizer: essa árvore é má. Mas os falsos profetas não são assim. Você vê, o verniz é o mesmo, as palavras é a mesma, a Bíblia que eles pregam é a mesma. Jesus estava chamando a atenção para árvores semelhantes, parecem perfeitamente saudáveis, mas que a produção do fruto, na essência, é diferente e é má. A questão aqui é que não está diferenciando o fruto bom do fruto podre. Presta atenção nisso, irmão. Está diferenciando o fruto bom do fruto que parece ser bom. Tem aparência. A minha geração para trás sabe de uma propaganda que tinha, é igual o Denorex. Esses mais novos aí não precisam nem tentar entender o que eu estou dizendo, que vocês não vão saber. Mas você sabe. Parece, mas não é. É igual o Denorex. Do fruto bom para o fruto podre tem um abismo. Do fruto bom para o fruto que parece bom, não tem. Isso é muito sério. Tem aparência, só que quando você chega ao ponto de aquilatar, ver o resultado do fruto, é que você descobre o quanto diferente ele é, e quanto nocivo para a sua saúde ele se transforma. Eu estou falando, obviamente, de saúde espiritual. Então Jesus vai falar de coerência. Por isso eu fiz questão de ler essa versão da Bíblia, a mensagem, que é quase um comentário do texto. Mas presta atenção. Jesus diz assim: não adianta você falar Senhor, Senhor. E sim, não é o que você fala, é o que você faz. Jesus diz: não adianta falar Senhor, Senhor, se você não faz a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor é muito mais do que falar sobre a vontade do Senhor. Jesus está falando de gente que é ortodoxa, mas não é ortoprática. É bom de conversa, é ruim de vida. É bom de fala, é ruim de testemunho. É bom na linguística, é bom na homilia, é um excelente exegeta, é um expositor da palavra, é o ganhador das grandes causas. Ser bom de conversa e ruim de vida. Quem é bom de argumento, o pastor Luiz Hermínio usa essa frase, geralmente é ruim de arrependimento. Quem é bom de argumento, geralmente é ruim de arrependimento.
Jesus está falando de gente que é 7-1, e eu amei a Bíblia dos Reformadores que eu tenho. Ela traz um comentário muito interessante, interessantíssimo sobre isso. Ela diz assim: embora tu possas louvar a Deus com os teus lábios e chamar Cristo de Senhor, Senhor, e falar das Escrituras com excelência, sem fruto, você será só folhas ao vento. Eu cito sempre Rita Mears, que diz assim: com muita frequência nós dizemos coisas a Deus e às pessoas que nunca as cumprimos. É triste quando a nossa conduta moral e espiritual grita dentro de nós mentira ao que os nossos lábios dizem ser verdade. A sentença que Jesus vai trazer agora é a mais pesada de todo o Sermão do Monte. Tristemente, melancolicamente. Coloca aí por favor o capítulo 5 verso, ou melhor, capítulo 7 verso 5. Não é verso 5. A sentença de Jesus. Capítulo 7. Está aí. Verso 22. Capítulo 7, verso 22. Diga a primeira palavra que está aqui, por favor. Não. Esse é poucos. Vamos muitos, de muitos, todos? Muitos. Mais uma vez. Muitos. Eu queria muito, como pastor, como pregador, que Jesus tivesse, eu queria muito que Jesus dissesse aqui, alguns. Eu queria muito, Marcelo, que Jesus dissesse assim, poucos. Eu queria. Agora é um sonho se Jesus dissesse assim: quase ninguém vai me dizer naquele dia. Melancolicamente eu preferia citar outras expressões, menos essa. Muitos. E muitos, irmão, no grego, sabe o que significa? Muitos em português. Muitos no hebraico, sabe o que significa? Muitos em português. E muitos no arcaico, arcaico nem existe. É muitos em português, isso aqui é assustador. Sabe o que Jesus está dizendo? Deixa esse versículo aí. Muitos, naquele dia, vão estar com a senha errada. Já viu aqueles filmes que chega alguém em algum lugar ali, e daí diz assim: qual é a senha? Os irmãos que vão lá na minha casa na segunda-feira, quando eles chegam e apertam o interfone, eu digo: qual é a senha? Aí diz: glória a Deus. Eu: não, mudou, volta embora. Qual é a senha? Meu irmão que é maçom, um dia eu disse para ele assim: sabia que agora eu sei todas as senhas da maçonaria, porque eu fiquei amigo de um maçom. Ele disse: então me fala uma. Meu irmão é maçom. Aí eu falei, ele começou a rir. Ele disse: se eu te falar que muda todo mês, como é que você vai ter essas senhas? Eu falei: não, mas eu sou um tanso mesmo. Qual é a senha? Jesus, não deixa o meu computador estragar agora. Não é o diabo, irmão. É só o computador mesmo. Jesus está dizendo: tentar a senha. Aí ele diz assim: Senhor, Senhor. Aí a porta diz assim: tem. Again, tente de novo. Senhor, Senhor, em maiúsculo. Coloca uma letra no meio. Coloca um número no meio. Não. Jesus está dizendo: a senha está errada. Porque vocês sabem tudo do senhorio de Cristo. Ele não é só Senhor da vida de vocês. Jesus diz assim: essa senha não condiz, não dá, está equivocada. E aí eles então usam o que eles
operaram, e eles dizem assim: Senhor, em teu nome, nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós operamos maravilhas. Maravilha, irmão, não é milagre. Milagre é um tipo de coisa, maravilha é algo que nem milagre explica. T.L. Osborne foi orar por uma criança. Ela não é que ela não tinha o olho ou que estava cega, ela não tinha aberto o globo ocular, não tinha buraco, e ele coloca a mão, T.L. Osborne, ora por essa criança, e o olho se abre, rompendo, o olho salta para fora. Deus faz milagres, mas Deus também faz maravilhas. Você pode aplaudir o nome dele essa noite? E aí, Jesus vai dizer 3 coisas para esses operários incansáveis. Irmãos, essa é uma das sentenças que me constrangeu. Eu tive cólica na barriga hoje à tarde, de manhã e à tarde, porque Jesus vai dizer 3 coisas para os caras que profetizaram, para os caras que expulsaram demônios, para os caras que operaram maravilhas. Sabe o que Jesus vai dizer? Primeiro, nunca vos conheci. Segundo, apartem-se de mim. Terceiro, vocês são praticantes de iniquidade. Se eu fosse falar só sobre ser conhecido no céu, um cristão, ele precisa ser conhecido no céu, ser conhecido no inferno e ser conhecido na terra. Atos capítulo 19, os filhos do sacerdote Seva viram Paulo expulsar demônio, e viram uma endemoniada, vamos fazer o que Paulo faz. Chegaram: demônio, em nome de Jesus que Paulo prega, sai! Aí os demônios olharam e disseram assim: a gente sabe quem é Paulo desde o tempo que ele servia a gente sabe quem é Jesus desde o tempo que a gente estava na eternidade com ele, mas vocês a gente não sabe quem é não. E a Bíblia diz que os demônios saltaram e deram um pau nos caras, os filhos do sacerdote, que eles saíram tudo machucados, quebrados. Por quê? Porque eles eram só conhecidos na terra como os filhos do sacerdote, mas não eram conhecidos nem no céu e nem no inferno. Irmãos, o diabo precisa saber quem nós somos, porque os céus sabem quem nós somos. Amém, irmãos? Amém? Amém? Você entende isso? Satanás precisa saber que a autoridade está na nossa vida, que o Senhor Jesus nos comprou e nos retirou do mercado, e toda acusação que tinha contra a nossa vida, Ele pagou na cruz do Calvário, e agora nós somos livres, filhos adotivos na família de Jesus. Alguém pode aplaudi-lo essa noite? Muito bem, então vamos entrar no sermão. A primeira verdade que eu quero pregar essa noite: Jesus, antes de encerrar o sermão da montanha, Ele nos orienta a tomar cuidado com os falsos profetas. Verso 15 ele diz: tomem cuidado, acautelai-vos, fiquem atentos. Com o que, Jesus? Com os falsos profetas. O censo de 2022 declarou que nós temos no Brasil quase 50 milhões de evangélicos, não é cristãos, de evangélicos. À medida que o mundo evangélico cresce, à medida que as igrejas aumentam, o Brasil hoje tem muitas megas igrejas, mega church, igrejas de 10 mil, de 15 mil. Fui numa igreja em Criciúma, que tem 5 mil cadeiras, eu e a pastora Lara fomos lá, e tem 5 cultos cada domingo, em Criciúma. Existem igrejas gigantes, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro.
grande problema não é essas igrejas crescerem. Jesus está dizendo que os falsos profetas vêm até nós, pregando outro evangelho completamente estranho às Escrituras. O problema é que falso profeta produz falso crente. Características do falso profeta, dos falsos profetas: parece que são, mas não são. A vida dos falsos profetas é sempre na pandemia. Por quê, pastor? Sempre usando máscara. Transforma púlpito num balcão de negócios. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, disse o apóstolo Paulo. O propósito não é servir a Deus, mas é servir o ventre. Irmãos, isso aqui é tão sério que eu estou pregando aqui, que o primeiro sinal que Jesus aponta como evidência do fim dos tempos, sabe qual é? Não é a apostasia, é o falso profeta. Essa é a primeira evidência de que o fim está chegando, que de fato estamos no ponto mais próximo do arrebatamento da igreja. Falsos profetas são populares, pregam o que as pessoas querem ouvir. Quem vai ouvir um falso profeta nunca é ofendido, nunca é constrangido e nunca é confrontado. Nunca. Não falo de pecado. Falso profeta busca seguidor a qualquer custo, holofotes. E a definição que nós lemos aqui na Bíblia, a mensagem é assim, ó: tomem cuidado com pregadores sorridentes. Sinceridade fabricada, só para televisão, só para internet. Eles não perderão nenhuma oportunidade de depenar você, tirar tudo que você tem. Não fique impressionado com carisma, procurem caráter. Importa que os pregadores, não importa o que os pregadores são, ou melhor, importa o que os pregadores são, não o que eles dizem ser. Sabe, eu não devo citar o nome de ninguém, de nenhuma comunidade, de nenhuma igreja, por algumas razões. Primeiro, porque isso é antiético. Mas segundo, porque a igreja de Jesus é estratificada. Como assim, pastor? Ela é dividida em camadas. Tem a base, o povo, e tem a cúpula. Onde estão os falsos profetas? Nunca na base, nunca no meio do povo, sempre com o microfone na mão. Preste atenção nisso. O povo geralmente é inocente e quer Deus. Os falsos profetas são sagazes e interesseiros. O povo é movido por sua grande maioria pela ingenuidade e singeleza da fé. Os falsos profetas são oportunistas e pragmáticos. O povo é supersticioso, preste atenção nisso. Supersticioso, místico, cheio de crendices. E os falsos profetas, aproveitadores desse misticismo para manipular, para praticar o estelionato religioso, através da culpa, do medo e da ganância. O povo geralmente está desesperado, buscando o que, pastor? Alívio do sofrimento. E claro, alguns, satisfação da sua ganância. Os falsos profetas abrem suas franquias religiosas, navegam nas crendices do povo, prometem tudo, entregam quase nada e a culpa é sempre do cliente.
Você não teve fé. Você não terminou a campanha. Você não rasgou o leão de novo. As profecias são por dedução e exclusão. Aqui desse lado tem alguém hoje com dor de cabeça. Aqui na minha frente tem alguém com pressão arterial alta. Por aqui. Está mais aqui. Um desses falsos chega no ápice da falsidade, que chega para o cara e diz assim: Jeremias, esse nome te diz alguma coisa? Ele diz: não. Não. Você tem algum parente que é Jeremias, primo, tio, alguém, Jeremias? Não. Então abre aí em Jeremias capítulo porque é por exclusão. E sempre que dá errado, sempre que não entrega, a culpa é do cliente. Você não terminou a campanha. Utiliza o mecanismo da psicologia para manipular. Estudam quais são os sons que mais podem alcançar a alma de alguém. Os timbres, as cores, as luzes. E todo mundo caminha e parece ser igual. Parece com o evangelho. Isso aqui é muito sério que eu estou pregando aqui. Hoje eu falei para o pastor Gabriel: é triste dizer que a igreja do Brasil se explica mais pela sociologia do que pela teologia. É triste. É triste. Operação de mercado, lucro, negócio, business. Temor foi embora. O nome de Deus está sendo usado como o objetivo do negócio, e o business é muito próspero. A maioria das pessoas que estão nas igrejas querem Deus, irmãos, e elas precisam ser respeitadas. Por isso que nenhum pastor aqui nessa igreja está autorizado a falar nome de nenhuma igreja, porque lá naquela igreja que a gente fala o nome, tem gente que quer Deus, que quer ir para o céu, que ama Jesus, mas ainda não teve um encontro com a verdade. Porque a primeira coisa, quando alguém conhece a verdade, a mentira não serve mais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Jesus disse: tenha cuidado. Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse aqui no púlpito da nossa igreja. Nós precisamos ter coragem de definir e diferenciar heresia de deficiência doutrinária. Diferenças doutrinárias, questões que a Bíblia não fecha, sobre soteriologia, escatologia. Tudo bem a gente pensar diferente, mas heresia é negar a verdade absolutas. É inegociável, a Bíblia é inerrante. Palavra de Deus, o céu existe, o inferno existe. Deus abomina o pecado, o projeto de Deus é família, e família se faz com homem e mulher. Se você gostar é assim, se não gostar continua sendo assim. Esse é o padrão de Deus. Mas vocês discriminam pessoas? Não, nós pregamos a verdade. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Precisamos nos posicionar. Está vindo um tempo, e não está muito longe desse tempo, que a gente vai ter que cuidar. Eu estava fazendo um casamento e falei: o padrão de Deus é a heterossexualidade, homem e mulher. E o câmera largou a câmera e saiu gritando comigo. Ele sabe que eu sou gay, por isso que ele está falando isso. Eu digo: valei-me meu Jesus. Falar igual o cearense. Eu não tinha ideia nem que ele era gay, nem que ele era quem ele era. Saiu gritando comigo. Vou processar. Numa chácara particular, eu pregando o evangelho. Existe uma diferença entre heresia e deficiência, ou diferença doutrinária.
E do que Jesus está falando? Jesus está falando que o fruto, a diferença dele não é um fruto podre de um fruto bom. A diferença é de um fruto bom para um fruto que não é tão bom, mas que você só vai saber se você se aprofundar, discernir, entender, estudar, ler, conhecer. Então nós chegamos no segundo ponto por causa do horário. Jesus está terminando o Sermão do Monte com confronto e não com conforto. O Sermão do Monte é um manifesto. O que é um manifesto? Uma declaração pública. Jesus está dizendo: eu vim para isso. Essas são as verdades inegociáveis. Jesus está terminando o maior de todos os sermões e agora a bomba é atômica. O tema é nitroglicerina puro, altamente explosivo. Do que Jesus está falando? Que tem gente que nunca foi salvo e pensa que é salvo. É isso que o texto está dizendo. Tem muitos que mesmo não sendo salvos, estão fazendo prodígios, operando maravilhas em nome de Jesus. Tem muita gente que vai caminhar até o último dia, até o dia do juízo final, enganando-se a si mesmo e enganando outros, com uma falsa segurança, pensando estar salvo. Isso aqui é muito sério, irmãos. A senha não é gritar Senhor, Senhor, cantar Senhor, Senhor, tocar Senhor, Senhor. A senha não é pregar bonito. A senha não é nenhum tipo de expressão que nós entendemos como litúrgica. A senha é que Ele não só seja reconhecido como Senhor, mas seja o Senhor de fato da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos gestos, das nossas relações. Quando Ele é Senhor, você pode aplaudir o nome dEle essa noite. E aqui está o grande problema. Porque nós aprendemos no mundo evangélico, no mundo gospel, legitimar isso pelos dons. A gente aprendeu. Conhece fulano? Conheço. Uau, prega muito. Conhece ciclano? Conhece Beltrano? Uau, profeta. Você já viu? Aquilo é um xerox. Ele revela até a placa, até o número da identidade. Conhece Beltrano? Conhece tudo de grego. O mundo evangélico nos ensinou a conhecer as pessoas pelos dons. E deixa eu te explicar uma coisa que eu já expliquei aqui na igreja. Os dons são de Deus para o homem. Tem gente expulsando demônio sem nunca ter sido convertido. Tem gente operando maravilha e no final da vida vai para o inferno, porque não é conhecido no céu. Tem gente pregando, incrivelmente pregando, fazendo prodígios, com operação de maravilhas. Mas Jesus não é Senhor da sua vida e nem da sua história. Se você, o apóstolo Paulo escreve primeiro aos Coríntios, ele escreve: se você espera em Deus apenas para essa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Eu falei aqui domingo de manhã pregando. O propósito dessa mensagem não é que amanhã a sua vida fique bem.
O propósito dessa mensagem, dessa igreja, dessa comunidade, desses ensinos do Sermão do Monte, é que isso vá tomando vida na sua vida, e um dia você entre pelos portais da eternidade e seja recebido pelo seu Senhor. Não, se vai aplaudir, aplauda como crente. Os dons é de Deus para o homem. Tem uma coisa, são dados sem arrependimento. Deus dá e Deus não tira. Mas o fruto é do homem para Deus. Do homem para Deus. É você que manifesta o fruto. Tem as obras da carne, que Paulo fala, mas tem o fruto do Espírito. Você manifesta o fruto. E a minha fala para você hoje eu recebi um convite para pregar em um lugar, hoje à tarde, enquanto eu estava aqui na igreja estudando. E a pergunta que eu faço hoje, quando eu sou convidado para ir pregar num lugar: o que eu vou contribuir de verdade para aquela comunidade? Ou eu estou sendo usado só como manobra de início de ano? Passaram um ano inteiro entregando profecia, revelação e revelamento, e aí querem que no início do ano eu vá lá pregar. Sua fé precisa ser consolidada com o que você tem recebido. Semana que vem o Gabriel vai terminar o Sermão do Monte. Jesus disse: eu vou comparar um homem que ouve a minha palavra e a pratica como aquele que edificou a sua casa na rocha. E construir na areia é muito mais fácil, menos dispendioso, muito mais rápido, dá mais resultado. E às vezes a gente tem vontade de construir na areia, irmão, porque construir na rocha dá trabalho. Tem que passar o dia em jejum, tem que jejuar, tem que perdoar, tem que liberar perdão. Não dá para fazer teatro, não dá para você ter uma vida dicotômica, uma vida lá em casa, outra vida aqui na igreja. Não dá. A sua vida e a sua casa na areia, uma hora vai cair, e grande vai ser a sua queda. Meu convite para você nesse final de ano é entender isso. Minha casa precisa estar na rocha. Ele é a rocha ferida de Meribá. Minha família precisa estar na rocha. Vai vir chuva no telhado, vai vir vento na parede, vai vir enxurrada na estrutura. Eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou sentir, mas ela permanecerá de pé. Alguém está aqui comigo? Pode aplaudir o nome do Senhor. Que venha sobre a sua mente discernimento. Leia a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Você precisa conhecer as verdades de Deus. Você não pode ser enganado. Não, pastor. Irmãos, essa história eu ouvi quando eu era adolescente, um pregador pregando, que apareceu um anjo na casa da irmã e disse para ela: você não precisa mais ir à igreja, que agora eu vou vir cultuar todo dia aqui com você. E era um anjo, mas um anjo caído. Você precisa de discernimento. Você não tem que ter medo do mundo espiritual. Até o diabo é o diabo de Deus. Mas o diabo fala na Bíblia, pastor, fala quando Deus deixa. Você precisa ter discernimento. Esses dias são trabalhosos e cada vez vai ficar mais difícil. Faça como os irmãos de Bereia. Por favor, tudo que eu pregar, analise, pesquise, pergunte. Não engula de qualquer jeito. Os irmãos de Bereia chegavam em casa e diziam: o que o pastor pregou? Vamos analisar aqui, ver se está dentro do que nós... Você não pode ir recebendo qualquer coisa, qualquer alimento, porque esse fruto tem aparência de bom, mas o final dele é morte. Não te leva para lugar nenhum.
Nós passamos aqui 3 meses pregando, 4 meses pregando sobre o Sermão do Monte. Eu nem sei qual que é o número dessa ministração, sabe, pastor? 14 mensagens. Quanto disso você está praticando? Será que você não tem que voltar lá no capítulo 5? Bem-aventurados. Lembra quando eu preguei a primeira mensagem sobre isso? Aprovados, mais que felizes, macários, do grego, macários. Talvez você precise voltar lá no capítulo 5 e dizer: meu Deus, teve 14, eu não aprendi nada, não cresci nada, não mudei nada, mesmo os hábitos, uma vida enrolada. O que você recebe desse altar é preciso produzir vida na tua vida. Isso não é a frase de efeito, isso não é para te agradar. A mensagem que eu prego aqui tem que causar em você constrangimento. O quanto eu estou longe, mas o quanto eu quero ir para perto, o quanto eu estou melhor. Eu não sou quem eu devo ser, mas eu também já não sou mais aquilo que eu fui. Jesus está trabalhando na minha vida, na minha casa, na minha família. Alguém pode aplaudir Jesus mais uma vez? Eu não vou mais em frente, nós temos que servir ceia ainda para os irmãos. Minha palavra para você é o quanto dessas palavras produziram vida na sua vida. O quanto do que você ouviu aqui causou impacto na sua casa. Porque esse é o maior sermão de todos. Se a gente viesse aqui 14 vezes, só dizer assim: irmãos, vamos ler Mateus 5, 6 e 7, da bênção apostólica e fosse embora. Se a gente passasse o resto da vida dessa igreja só pregando sobre Mateus 5, 6 e 7. Esse sermão foi pregado por Jesus há 2000 anos atrás, mas são as palavras mais negligenciadas pela igreja odierna. Nós precisamos voltar. Você está comigo aqui, irmão? Antes que esse ano termine, faz um propósito com Deus. Não adianta dizer Senhor, Senhor. Não adianta, a senha mudou. A senha não é dizer Senhor, Senhor. A senha é que Ele seja Senhor da sua vida, Senhor da sua casa. E não importa quem vai te reconhecer aqui e agora, mas um dia Ele vai dizer: vem, bendito do teu Senhor, possuí por herança a terra que está preparada desde a fundação do mundo. Porque você não só dizia Senhor, Senhor, mas eu era Senhor da sua vida, da sua casa, da sua família. Você pode ficar de pé comigo agora. Nós vamos orar. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem sucedida, que podem ser aplicadas ao seu tempo livre. Não caia nesse golpe. Ainda que multidões o recomendem, o caminho para a vida é Deus, é a cruz, é o sangue derramado. Não é fácil, requer dedicação, entrega. Toda vez que eu vou pregar para casais eu digo: não existe vida a dois sem renúncia e investimento. Em 29 anos que nós vamos completar daqui a uns dias, juntos, quanta coisa minha esposa teve que abrir mão por causa de mim, e quantas coisas eu tive que abrir mão por causa dela. As pessoas agora vêm para a igreja, e a igreja é inclusiva. Vem como está e fica como chegou. Não, vem como está, mas você é convidado para ser transformado pelo poder do Evangelho. Vem adúltero, mas Jesus transforma adúlteros.
Vem homossexual, mas Jesus liberta homossexual. Vem ladrão, mas Jesus liberta ladrão. Vem mentiroso, vem enganador, homem que faz negócio para enganar os outros. Vem desse jeito, mas Jesus ou tira a máscara ou liberta pelo poder do Evangelho. Essa é a palavra que nós pregamos. Não, você precisa entender. Jesus quer fazer essa obra na sua vida. Talvez hoje seja uma mensagem que você esperava. Puxa vida, o pastor podia hoje ser um pouco motivacional, final de ano. Dá uma chance. Não, você ouve o Paulo Vieira. Quem? Não, mas o Paulo Vieira pode. Ele é muito bom. Ou ouve um que senta num banquinho e diz assim: meus lindinhos de Jesus. Você vai ficar feliz de ouvir isso. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. O fruto pode até parecer bom. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Talvez você vai terminar o ano ainda mal financeiramente, mas a tua alma vai estar regozijando, porque a verdade está fazendo parte das tuas células, do teu dia a dia. Você vai voltar a orar. Eu profetizo que você vai voltar a orar. Eu profetizo que você vai voltar a chorar. Eu profetizo que o temor do Senhor voltará na sua vida. Eu profetizo que um tempo de frutificação vem sobre a tua casa e a tua família. Alguém está comigo aqui? Pode aplaudir o nome dele mais uma vez. Eu quero orar. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu tenho que servir a ceia ainda para as pessoas que não tomaram. Ei, você que não tomou a ceia domingo, não vai embora sem participar da ceia. Eu vou servir a ceia para você. Feche seus olhos. Oh meu Deus, essa palavra me constrangeu, Senhor. Eu não quero chegar naquele dia e dizer que eu preguei durante a minha vida toda, expulsei demônios, profetizei. Eu não quero perder o meu tempo, Senhor. Oh meu Deus, isso. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração agora. Tu és o meu fundamento. Faça essa oração agora. Somente em Ti. Tu és. Nós vamos orar agora. Não abra os olhos aí. Não abra os olhos. Faz um propósito com Deus. Esse ano que vem você não vai ser só consumidor. Há tantos ministérios precisando de você. Esse ano que vem você vai produzir frutos. Teu fruto vai permanecer. Faz um propósito com Deus agora.
esse ano que vem, oh meu Deus, essas palavras vão criar, vão gerar, essas palavras vão te alcançar. Toda apatia, toda falta de vontade, toda falta de fome, de sede de Deus, seja destruída agora. Declaramos, Senhor, que vem um tempo que a gente não vai precisar de nenhum mecanismo, de nenhuma artificialidade humana, que a tua glória encherá a casa, que o teu mover será marca na nossa vida. Queremos voltar a chorar, pregando no culto de terça-feira, meu Deus. Eu oro pelas famílias aqui representadas, na autoridade do teu nome, declaro, Senhor, declaro sobre cada uma das casas, Senhor, um altar sendo erigido, levantado para a glória e honra do teu sacrosanto nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, que o amor de Deus, a graça de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus, as consolações doces do querido Espírito Santo, esteja derramado sobre cada vida e cada família. Que a sua terça-feira, antes de encerrar, você tire um tempo para pensar sobre o que foi pregado. Que a sua quarta-feira seja inundada pela presença do Espírito Santo. Que a tua família seja alcançada por essa palavra. Que venha sobre você discernimento quando os falsos profetas vierem. Em nome de Jesus. Só quem concorda diga amém. Deus é bom toda hora. Cumprimente a pessoa que está próxima de você. Quem não tomou a ceia, vem aqui nesses dois lugares aqui, nessa fila e nessa fila. Os que tomaram a ceia, por favor, Paulo aos Coríntios capítulo 11, verso 23.